Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia, após termos celebrado com alegria grande festa de Corpus Christi no dia de ontem. Hoje nós seguimos as instruções, tendo essas instruções do evangelista Mateus acerca da vivência na comunidade e na sociedade. E como tema de hoje, Mateus nos apresenta a questão do adultério. E então é um convite que Jesus nos faz, que a gente nos doe, que a gente possa dar um passo a mais nessa questão. Não ficar apenas no tema, não ficar apenas naquilo que muitas vezes é o trivial do dia a dia, mas a liturgia, os mesmos textos, eles se repetem muitas vezes para que a gente possa aprofundar um pouco essas questões, aprender um pouco mais e fazer acontecer com a gente aquilo que às vezes a gente diz no ditado popular: vivendo e aprendendo. Então, por isso que Jesus nos convida a dar um passo a mais na questão hoje do adultério. Não ficar apenas no ato em si, mas avançar mais na questão do respeito com a outra pessoa. Então, o ato em si do adultério, e mesmo que se diga do seu pecado, mas o pecado maior está muitas vezes na falta de respeito com a outra pessoa, seja a outra pessoa na pessoa traída ou na pessoa que também está traindo, porque é comum a gente escutar que um momento de prazer não paga a dor que fica na consciência depois. A dor que fica na consciência de ter traído a confiança de alguém que depositou toda a confiança naquela pessoa. Por isso, então, que é uma questão de respeito. Porque se a gente quer ser respeitado, o mínimo que a gente pode fazer é respeitar o outro. E aí que está, eu diria assim, um dos grandes problemas da questão do adultério. Então, esse respeito com o marido, com a esposa, do outro, ele começa, segundo Jesus, no coração, na mente. Então, o que é concebido no pensamento pode então virar realidade, tanto coisas boas como as não tão boas assim. Então, o Salmo 7 nos diz que, no seu versículo 15, que quem concebe a iniquidade engravida de malícia, e da luz a trapassa. Ou seja, ele diz literalmente: o injusto concebeu a injustiça, está prenhe de ganância, e dá à luz a mentira. Então é a consequência, é o caminho, poderíamos dizer, daquele que se deixa levar pela maldade, pela iniquidade, pela malícia. Ou seja, chega à trapaça. A imaginação e a ação, elas costumam andar juntas, e a imaginação, ela é considerada a louca da casa, ou seja, aquela que faz loucuras, e se deixar levar pela imaginação, por essa loucura, pode fazer com que a pessoa perca o próprio norte, o próprio sentido da própria vida. Então Jesus mostra que ele leva o matrimônio muito a sério, ou seja, o casamento para Jesus é algo sério, e vale a pena as atitudes, mesmo que extremas, para salvar, defender e venerar a grandiosidade do casamento, a santidade do casamento. Ele sendo um ato natural e normal no ser humano, foi elevado
por Jesus a dignidade de sacramento e levado tão a sério na igreja e na comunidade, porque nessa união sacramental, sacramento, uma das definições de sacramento é ser sinal. Então, nessa união sacramental é o sinal da união de Deus com a humanidade. Então, por isso que formar uma só carne, uma só alma, entre duas pessoas, mostra o que significa essa unidade da Trindade, o formar uma só carne, uma só alma com o próprio Deus, que é o destino último do ser humano, ou seja, a aliança final. Então, aquelas atitudes que fala no Evangelho de arrancar, cortar, ir para o inferno, são palavras assim muito fortes. Arrancar os olhos, cortar a mão, cortar o braço, ir para o inferno, são atitudes assim expressões muito fortes que Jesus usa. Mas justamente quando é para defender uma coisa nobre, se deve utilizar palavras fortes, palavras que possam convencer. Então ele transforma o casamento em sacramento, e sacramento é sinal do amor de Deus presente no coração humano. E então arrancar, cortar, tudo aquilo que não deixa se viver esse sinal, não deixa ser o matrimônio um sacramento, não deixa de ser a presença do próprio Deus. Então, na vida familiar há muitas pessoas envolvidas e que podem sofrer sem precisar sofrer. Muitas pessoas envolvidas que de repente pode perder o sentido da vida, passar por situações complicadas sem precisar. É aquilo que às vezes no ditado popular a gente diz: se é para você fazer o outro sofrer, então por que tirar da casa do pai? Por que tirar da casa da mãe? Se é para você fazer o outro passar mal, ou até mesmo perder o sentido da vida, por que envolver ela, muitas vezes, ou ele, num ato inconsequente, fazendo ele mudar de vida, ou ela mudar de vida, para depois levar a dor, ao sofrimento, a angústia e assim por diante. E é claro que isso a gente aplica de forma especial para os filhos. Se é para fazer um filho sofrer, por que gerá-los? Se é para não cuidar, não proteger, não amar, por que colocar nesse mundo? Então, por isso que Jesus, ele é tão sério, ele é tão duro nessa questão, falando que é o caminho que leva para o inferno e assim por diante, para que as pessoas possam pensar bem antes desses atos, pensar bem antes de assumir um compromisso, se está preparado, se tem condições, se está maduro para tal. Porque se não houver essas condições, certamente terminará em adultério, em separações, em filhos espalhados por aí, sem pai, sem mãe, aos cuidados dos avós e assim por diante. E aí é claro que esses que vão pagar por esses atos inconsequentes. Então, se nós temos tantas e tantas pessoas, muitas vezes que se tornam pessoas do mal, pessoas que produzem a maldade, justamente são pessoas carentes do amor de pai, carentes do amor de mãe, e o coração carente, ele é capaz de qualquer coisa. Por isso que Jesus quer nos prevenir disso. Então vamos rezar e pedir nesta sexta-feira pelas nossas famílias, mas principalmente por aqueles que estão a caminho de construir uma família, para que sejam famílias construídas nos valores que Cristo trouxe, nos valores divinos e não nos valores do mundo. Uma excelente sexta-feira.